Saudações, pessoal! Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje nós comentaremos os versículos 3 e 4 do primeiro capítulo do livro do Gênesis, os quais falam da criação da luz e da separação entre as luzes e as trevas. Traremos um possível significado para tais luzes e esclareceremos a oposição entre luz e trevas diante da obra de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículos 3 ao 4. Abre aspas. Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Fecha aspas. Santo Agostinho, nos comentários ao Gênesis, coloca que a luz nesse trecho pode ter vários significados, e aqui trazemos um deles, no qual o santo diz, abre aspas, costuma causar estranheza como pôde existir a luz corpórea antes de existirem o céu e os luzeiros do céu, os quais aparecem depois da luz. É difícil ou absolutamente impossível ao homem compreender se existe alguma luz fora do céu que se diversifique e se difunda por espaços locais e cubra o mundo inteiro. Aqui é lícito considerar a luz também como corpórea. Se dizemos que este livro não disserta apenas sobre a criatura visível, mas sobre todas as criaturas, por que demorarmos nessa controvérsia? Talvez o que investigam os homens sobre quando foram criados os anjos o tenham significado por esta luz, de um modo muito breve, mas com muita conveniência e propriedade. Fecha aspas. Santo Agostinho está a afirmar a possibilidade da luz citada nesse trecho referir-se aos anjos. E o padre Douglas Pinheiro Lima, da Diocese de Osasco, confirma que de fato há uma tradição patrística de interpretar as luzes criadas como a criação dos anjos. Tanto é que os luzeiros do céu só surgirão posteriormente no mesmo capítulo do Gênesis, nos versículos 14 e 15. Tais versículos falam o seguinte, abre aspas, Deus disse, façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Fecha aspas. E sobre a separação entre a luz e as trevas, o Doutor da Graça, ou seja, o próprio Santo Agostinho, na mesma obra, comenta o seguinte, abre aspas, e Deus separou a luz e as trevas. Por estas palavras, é lícito entender-se com quanta facilidade foram feitas estas coisas no trabalho divino. Com efeito, não há ninguém que pense que a luz foi feita de tal modo que estivesse junto com as trevas, e, por isso, necessitaria de separação. Deve-se pensar, no entanto, que, ao ser feita a luz, aconteceu também a separação entre ela e as trevas. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Nota de rodapé número 1. Portanto, Deus separou a luz e as trevas porque fez a luz, cuja ausência se chama trevas. Mas há diferença entre a luz e as trevas, como entre a roupa e a nudez, ou entre o cheio e o vazio, e assim por diante. O ensinamento que se deve perceber nessa sentença é que foi feita por Deus primeiramente na natureza das coisas, tanto a luz etérea como a sensorial, da qual os brutos participam, como a racional, da qual os anjos e os homens são dotados. Pelo fato de Deus ter separado a luz e as trevas ao criar a luz, deve-se entender que uma coisa é a luz, e outra, a privação da luz que Deus ordenou nas trevas que são contrárias à luz. Não foi dito que Deus fez as trevas. Deus fez as formas, não as privações que dizem respeito ao nada. De onde se conclui que tudo foi feito pelo artífice Deus. Contudo, entendemos que as trevas foram por ele ordenadas, quando se diz, e Deus separou a luz e as trevas. E assim se impede de pensar que as privações não tivessem sua ordem, sendo Deus o regente e administrador de todas as coisas. Por exemplo, no canto.
interpõem-se alguns e adequados intervalos de silêncio, embora sejam privações de vozes. Entretanto, são bem ordenados por aqueles que sabem cantar, e conferem suavidade a todo o canto. Também as sombras, que fazem ressaltar as partes mais importantes nas pinturas, agradam não pela beleza, mas pela ordem. Deus não é também o autor dos nossos vícios, mas é quem os ordena, quando coloca os pecadores no seu lugar e os leva a sofrer o que merecem. Vem a propósito o fato de as ovelhas serem colocadas à direita e os cabritos à esquerda. Nota de rodapé número 2. Portanto, algumas coisas Deus faz e as ordena, outras, porém, somente as ordena. Faz os justos e os ordena, mas os pecadores, enquanto pecadores, não os faz, mas somente os ordena. Coloca aqueles à direita e estes à esquerda, e mandando-os ir para o fogo eterno, tem em conta a ordem de seus méritos. Assim, ele faz e ordena as formas e as naturezas, mas as privações das formas e as deficiências das naturezas não os faz, apenas as ordena. Por conseguinte, Deus disse, faça-se a luz, e fez-se a luz. Não disse, haja trevas e houve trevas. Fez uma delas, a outra não a fez, mas ordenou as duas ao separar a luz e as trevas. Desse modo, fazendo-as, cada uma das coisas é bela, e ordenando-as, todas são belas. Fecha aspas. Ou seja, Deus não cria o mal. O mal se trata da privação das coisas boas. Mas Deus ordena o mal, de modo que ele acaba por dispor dentro da realidade as coisas más e as coisas boas de forma bela, justa e misericordiosa.